que o advento ele tem esse termozinho de chegada ou vinda, e é um momento em que a gente se volta para almejar. Poxa, meu irmão, como é que vai ser na nossa cidade celestial? Aquele momento assim que a gente tem que ser toda a jornada, mas esse momento especial porque a gente tem como Natal o nascimento de Jesus. E aí tem várias implicações, inclusive a gente já vem falando a respeito sobre isso. E para a gente falar um pouquinho mais, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia e deixem aberta no decorrer da exposição, porque a gente vai conversar muito sobre o que está escrito lá em Isaías capítulo 9. Isaías 9, a gente vai ler do versículo 2 até o 7. Os irmãos encontraram? Os irmãos não encontraram, não. Os irmãos encontraram agora? Amém. Isso é um momento de muita alegria, como a gente já falando, e inclusive o tema vai ser em volta disso, né? Então, Isaías capítulo 9, versículo 2, vem falando o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicastes esse povo e lhe aumentastes a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como se exultam quando se repartem os despojos. Pois quebrastes o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, aqui nós te pedimos que o Senhor venha nos guiar, nos dando discernimento, nos exortando, nos alegrando, nos encorajando, fazendo com que nós venhamos realmente almejar a Nova Jerusalém, a cidade celestial, no qual nós fomos chamados para ela, no qual nós fomos inseridos nela. Nós te pedimos que o Senhor venha jogar essa semente e pedimos para que o solo que venha cair venha ser um solo fértil, que venha realmente gerar frutos, Pai, com um só objetivo: glorificar o Teu nome. Portanto, se conosco nessa exposição. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, recapitulando um pouquinho, para você que está vindo pela primeira vez, ou você que perdeu algum domingo, a gente está fazendo uma série de exposições em Isaías, e cujo objetivo é falando sobre o advento. A gente já falou no primeiro domingo de dezembro sobre o convite pendente, sobre como é que vai ser essa cidade celestial. É aquele momento assim, poxa, meu irmão, é aquele prato inicial que você, poxa, se esse daqui é tão bom, imagine quando vier o principal. O principal vai ser algo perfeito. E aí, semana passada, a gente falou sobre um pouquinho, sobre a esperança tangível, uma esperança que não é morta, pelo contrário. Então, certo quanto o nosso Redentor vive, ele voltará. E é isso que a gente tem que sempre frisar, é isso que foi exposto lá em Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 10. E hoje a gente vai falando um pouquinho sobre a festa de luz.
Não sei se deu para perceber, mas a gente vem enfatizando muito sobre essa temática de luz, sobre a importância, sobre a luz brilhar sobre nós, a luz de Deus. E aí Isaías ele já vai deixando bem claro dois extremos. Ele no versículo 2, ele vai falando um paralelo em dois povos onde se encontrava em um polo e se encontrava em outro, o que aconteceu nesse momento de transição. E a gente vai realmente expor o porquê dessa festa de luz, o porquê de estarmos aqui, o porquê comemorarmos o Advento, já que essa semana realmente é comemorado, né? De sexta para sábado tem esse momento, onde no dia 24 a gente celebra com a família e vai lembrar as implicações do nascimento de Jesus Cristo. E aí a gente vai para esse primeiro bloco, né? Primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a aflição da escuridão. Peço para que vocês voltem os olhos de novo lá para o versículo 2, que vem falando: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. A aflição da escuridão. Eu não sei se você tem medo de escuro ou se você não tem medo. O único medo que eu tenho de escuro é tacar o dedo mindinho na quina do sofá ou da mesa. Aí é uma dorzinha que, quando você vai passando, que você esquece, ou então você está em uma casa que não é a sua, e aí você está familiarizado ali com essa casa, você já sabe, mesmo que você apague a luz tudinho, você já sabe como se locomover, já sabe os atalhos, tudo bem direitinho. Mas quando você está de visitante, não, vamos visitar uma fulano de tal, vamos dormir por lá, e aí, vixe, agora vamos ter que ir ao banheiro. Puxa, eu vou ao banheiro, e agora? Aí você vai todo abaixando, com medo de escuro, com medo de bater, ou então com medo, como realmente, infelizmente, tem aquelas pessoas que têm medo de alguma coisa, ou teve algum trauma. E é interessante como Isaías ele aponta esse povo, o povo que antigamente vivia na escuridão. E aí ele fala uma outra, na parte B do versículo, que ele fala: aqueles que habitavam na terra da sombra da morte, o povo que andava em trevas. Existe, particularmente, isso representa muito o nosso início nessa vida aqui da terra. É uma caminhada no qual nós não sabemos ao certo qual o nosso propósito, qual a nossa finalidade, o porquê nós estamos aqui, o porquê fazemos o que fazemos. E aí a gente começa a tatear, vai andando sem saber ao certo o rumo. Será que eu estou andando para o rumo certo? Ou será que não? Porque realmente a gente não sabe ao certo, é tudo uma escuridão. A gente não sabe para onde a gente vai. E aí ele faz essa afirmação: aquele que andava na sombra, aquele que andava em trevas e aquele que habitava na sombra da morte. Teve uma experiência. E essa escuridão, essa aflição, eu quero que você sinta hoje. De ver o quão o pecado ele é sujo e nos faz cego. E nos torna cego. Fazendo com que nós não venhamos realmente enxergar a gloriosa beleza do Evangelho. Fazendo com que nós não venhamos nos ater. Como é que pode, meu irmão? Deus, o nosso Criador, dono de toda a glória, ficou compilado no útero durante 9 meses, para que realmente nós venhamos experimentar um pouquinho dessa esperança, para que nós venhamos realmente, ele veio aqui para solucionar todos os nossos dilemas. Tudo. Não tem nada assim que você aponte, poxa, só tem um, né, que a gente fala, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas tirando com exceção disso, não tem nada que você vá falando assim, poxa, mas é muito difícil, no qual Cristo não seja a solução. Inclusive lá em casa, tem uma plaquinha que os visitantes, eles quando chegam, a gente deixa lá na mesa, um lugar estratégico, que é uma pergunta e uma resposta. Que a pergunta é: perdido? A resposta é: Jesus é o caminho. Essa escuridão, o povo que andava em trevas, representa eu e você, no começo dessa nossa jornada. A gente não sabia ao certo a nossa identidade. Nós não sabemos ao certo, e aí a gente começava a ser rotulado por várias e várias coisas.
por várias e várias rótulos que as outras pessoas colocavam sobre nós. E não era o rótulo certo, de ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Não. Era um rótulo, esse cara é um cara frustrado, ou é um mentiroso, é um cara que não tem mais solução para a vida. E você adotava isso como uma verdade. Porque infelizmente você não enxergava, você estava envolto disso, dessa escuridão. Você não sabia ao certo o caminho que seguir. E essa aflição, eu acho muito interessante a gente fazer um pouquinho uma analogia, como é que realmente é a humanidade, como é que realmente é esse caos sem Cristo, né? A gente, não sei se vocês assistiram ou assistem ainda, Todo Mundo Odeia Chris, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Mas tem um episódio que eu acho fantástico, que é o episódio que falta energia. Falta energia, ele tá na rua, e quando falta energia, tá na rua, todo mundo começa a querer roubar as coisas do outro, e é cada um querendo sobreviver do seu modo, ao seu bel prazer. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, deixa que o próximo se afunda. E é isso que a cultura da escuridão ela vai sempre predominando. Ela sempre vai fazendo com que não. Negócio de servir é negócio de pessoa que não tem o que fazer. Não, tem que ser primeiro eu, tenho que me amar, tenho que não sei o quê. E aí essa escuridão, nesse mundo sem Cristo, não entende realmente o propósito de liderança, ou o propósito realmente de para onde vai. Ou aonde é que você está. É interessante a gente fazer essa pergunta, porque às vezes a gente olha lá para frente e vê, poxa, eu vou ser participante da Cidade Celestial. Massa. Mas que tal carregar alguém junto? Que tal compartilhar essa boa notícia com mais alguém? Tão importante a gente saber para onde nós vamos é aonde nós estamos. Poxa, eu estou na minha faculdade, eu estou no meu trabalho, mas qual o objetivo? Será que é só para me ganhar meu salário? Ou tem um objetivo? Tem um objetivo lá. E esse objetivo é você fazer com que a escuridão se vá. Mas como? Eu sou a luz? Não. A gente vai entender um pouquinho sobre essa festa. Mas a aflição da luz é justamente esse pecado. É justamente essa cegueira espiritual. É justamente aquilo que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, onde que ele estava perseguindo Jesus. Jesus Cristo fez com que ele ficasse cego, fez com que ele ficasse cego, e depois Ananias foi lá, curou, as escamas dos seus olhos caíram, e ele passou a enxergar. Valeu, Vitão. E ele passou a enxergar. Mas quando ele passou a enxergar, quer dizer que ele ficou na monotonia, ele ficou acomodado? Não. Ele teve um chamado. E o chamado é, por esse nome, pelo nome de Cristo, você vai perecer. Você vai padecer. Seja bem-vindo à morte. Em outros termos, né? E aí ele entendeu isso, essa transformação de aonde ele estava e aonde ele se encontra. E é para nós sermos assim. Principalmente nesse momento agora de domingo. Nesse domingo no qual a gente está comemorando ainda mais o Advento. Sexta-feira já se comemora o Natal, o nascimento da nossa esperança. Da nossa esperança viva. Que realmente a gente olha assim, poxa, meu irmão, como é que pode? Ontem teve o Natal na favela. Fora aqui eu também trabalho lá no Pensando Bem. E lá eu converso, às vezes brinco com o pessoal, jogava de bola com o pessoal lá da favela, e aí nisso, ontem a gente lá organizando, e aí um grupo lá estava perguntando sobre o significado dessa tatuagem que eu tenho, e eu estava explicando para ele que era como realmente eu me enxergava, que era para pregar o evangelho, que é insta-tempo ou fora de tempo, que aqui tem um sol e uma lua, tem um peregrino com um cajado. E eu me identifico assim, eu sou peregrino nessa terra, mas eu tenho um propósito, que é pregar o evangelho. Aí eu falei, não, além daqui eu sou pastor lá na igreja local, e aí o pessoal, tu é pastor? Mas tu brinca assim com não sei o quê? Isso trouxe
uma reflexão. Eu pensei, poxa, meu irmão, a galera estava achando que eu era pastor porque eu estava sempre ali brincando, encorajando o pessoal. E coisa que, infelizmente, alguns não se introduzem no mundo deles. Não se encarnam, assim, no sentido assim, entra nos dilemas daquela pessoa para realmente ser solução. E eu olhei para aquilo, poxa, a galera ficou boquiaberto porque eu participava da vida deles e eu estava sempre ali, de um certo modo, sempre tentando encorajar eles para o que era certo. E aí eu pensei, poxa, se eles ficassem, eles ficam admirados com isso, é porque realmente ainda não entenderam o significado do Natal. Onde que Cristo entrou, literalmente, o Verbo se fez carne e habitou com os homens. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e realmente entrou nos nossos dilemas, através da conversa com a mulher samaritana, com Nicodemos, com Natanael, Filipe, com os próprios apóstolos. E olha só, comigo, com você, Jesus Cristo, ele entrou na nossa vida. E a nossa vida já não é a mesma. Não somente a nossa vida, mas a história. É dividida entre antes e depois de Cristo. O seu nascimento, e aí trouxe implicações eternas. O Deus Todo-Poderoso, que tinha um povo que antigamente andava nas trevas, que habitava na região da sombra da morte, conheceu a luz. E é muito bom quando a gente tem esse momento de descoberta. Existe uma coisa quando você vem adorar a Deus, quando você vem agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez em sua vida. É um momento de gratidão. Muito bom. É errado, Anderson? Não. Muito bom. Mas existe um peso ainda maior quando você vem enxergando que é pecador. Quando você vem enxergando que há necessidade em Cristo, você entende por completo o Evangelho, essa boa notícia. Eu tenho esse momento de luz, assim, quando uma vez eu fui surfar, e surfando, não costumo usar o strap, que é aquela cordinha, levei um caldo e comecei a cantar uma musiquinha que eu tava com muito medo nesse dia. Comecei a cantar a musiquinha, meus pés não tocam mais o chão, meus olhos não... Comecei a ir e o ar tava realmente indo embora e eu angustiado, e eu, meu Senhor, vou morrer aqui. O bodyboard já tinha ido para longe e eu querendo remar, não sabia se estava remando para cima ou para baixo. E eu indo. Nas últimas, puxei o ar. Não voltei mais por mais jeito nenhum. Saí, não voltei mais nesse dia de jeito nenhum. Mas olha só como é esse momento, quando você enxerga como é pecador, que você estava em um lamaçal de pecado, e você descobre que ali você foi tirado e você foi colocado em um solo, onde que você é firme, não fica oscilando, onde que você realmente experimenta o sopro da vida. Quando você estava realmente beirando a morte, quando você não encontra nenhuma saída, e nesse momento Cristo aparece. Por isso que eu sempre afirmo, nós somos Barrabás. Nós estávamos condenados por aquilo que nós fazemos. Mas eis que aparece Cristo sobre nossas vidas, sem sair engano nenhum, sem cometido nenhum pecado, tomou o nosso lugar, para que nós venhamos estar escondido nele, a nossa identidade nele. E é interessante a respeito sobre essa aflição da escuridão, sobre como é que é angustiante você olhar e não enxergar esperança em nenhum local. É isso que a gente olha para o cenário mundial. Até uma gripe, que era uma gripe, agora tem uma gripe nova, que você fica baqueado. Você olha para o cenário político, infelizmente, não tem como colocar esperança nisso. Nenhum homem.
nenhum avanço da medicina, nem nada. Porque, infelizmente, é passageiro, é ilusório. E onde é que vai realmente estar essa luz que vai nos dar esperança? Que vai ser a nossa viva esperança, a nossa esperança tangível. Vai estar justamente no anúncio dessa festa, que é a segunda parte desse sermão. O anúncio da festa ele vai se encontrar lá no versículo 3. No versículo 3. Vem falando o seguinte: Tu multiplicastes este povo e lhe aumentastes a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como se exultam quando se repartem os despojos. Pois quebrastes o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Vamos parar por aqui. Olha só o anúncio dessa festa. O anúncio dessa festa é interessante porque ele vai colocar alguns pontos, a respeito sobre o que realmente aconteceu. Ele vai falando sobre a alegria ser aumentada. E vai citar um exemplo. Vai ser a alegria, o motivo vai ser esse, que nem foi naquele dia. E é interessante o que nem aquele dia, porque nesse dia de Midian, é justamente a história de Gideão. Para quem não conhece a história de Gideão, ele foi chamado para Deus para realmente libertar o povo. E aí juntou um exército para enfrentar, mas ainda assim, esse exército ele não era de modo algum compatível com o outro, não era meio a meio, pelo contrário. Era um exército que, comparado ao outro, era bem menor. Para vocês terem uma noção, a quantidade de inimigos era 135 mil aproximados. A quantidade do exército que Gideão levantou foi 32 mil aproximadamente. Dá para comparar? 135 mil contra 32 mil? Dá para enfrentar? Se você fosse chamado, você ia falar o quê? Poxa, Gideão, tem que parar dessas coisas aí, Gideão, mano. Dá certo não, velho. Esse negócio aí... Mas não se atentando para esse momento, Deus querendo que Gideão ele tivesse a plena confiança nele, propôs o seguinte: olha, você vai pedir para que a galera beba água, mas aqueles que dobrarem o joelho, você vai pedir para ir para casa. Tem que ser faca na caveira aqui, tem que realmente dar o sangue. 135 mil contra 32 mil. Sabe quanto é que ficou desses 32 mil? 300 contra 135 mil. E foi justamente esse motivo de alegria, que é um anúncio da festa, que Isaías está falando. Poxa, meu irmão, como Deus é surpreendente, como Deus é um Deus de surpresas, que com 300 pessoas conseguiu vencer, conseguiu realmente guerrear e vencer os midianitas. E a gente observa o motivo dessa alegria por conta da colheita que é feita, por conta da repartição daquilo que é consumido na guerra, do inimigo, do despojo. E ele vai colocando justamente isso: olha, aquilo que você era oprimido, aquilo ali já era. É um anúncio de uma festa. Aquilo ali que estava lhe oprimindo era o seu espinho na carne, é que nem o Midian estava, nem o pessoal, os midianitas estavam pressionando o povo de Israel, aquilo dali cessou. E cessou por um só motivo: por causa de Deus.
No versículo 6, é um motivo dessa festa, esse anúncio da festa. E olha só o motivo, como é louco. Por isso que o evangelho é isso, né? É para confundir os sábios. Essa é a loucura do evangelho. Aquele que se acha grande não vai entender. Olha o motivo. Ó, vocês devem se alegrar pelo simples fato, porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O motivo da festa qual é? Um menino. Um menino. Um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. A gente tem vários meninos aqui na igreja local. A gente tem várias crianças e a gente se alegra com essas crianças. E a gente vai se alegrar nesse dia 24 pelo nascimento dessa criança especial. É o Deus menino, o Deus homem. Não é Deus, metade Deus e metade homem. Não, é plenamente Deus e plenamente homem. Isaías, ele tem essa visão, esse anúncio da festa, e ele faz essa afirmação, porque um menino nos nasceu. Você olha assim, poxa, Isaías, um menino, a gente está precisando de um Messias, um libertador. Tu está acabando de falar aí que é para a gente se alegrar, que nem aconteceu lá com o Gideão e os 300. E como é que tu está falando de um menino? Um menino, Isaías. Não, Isaías, não tem como. Isaías. Mas Isaías, ele não, calma, respira. Que essa visão que eu estou tendo, ela não para, ela não cessa por aí. Ele vai falando, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo, olha só a responsabilidade. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Por que Maravilhoso Conselheiro? Porque dele irá proceder toda boa sabedoria. Não é maravilhoso e conselheiro, não, é maravilhoso conselheiro. É justamente aquilo que a gente até entendeu e está descrito lá no Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei, né? Irei te instruir, melhor dizendo, que agora quase que não sai. Irei te instruir no caminho em que você deve andar. E aí é justamente isso que ele está colocando em pauta. Maravilhoso conselheiro, o seu juízo é verdadeiro. E não para por aí. Ele vai falando, Deus forte, um menino, o governo vai estar sobre os seus ombros, ele vai ter toda a sabedoria, mas a sua identidade também a sua natureza também é Deus forte. E é interessante que há quase um paralelo entre essa questão de maravilhoso conselheiro e o Deus forte. Justamente por conta dessas implicações que vai trazer. Sobre essas implicações que trouxe, aliás. Antigamente a gente estava em trevas e a gente passou para esse momento de luz. Antigamente a gente não enxergava e a gente agora, os nossos olhos veem. Justamente porque, por essa vinda, por esse anúncio da festa que Isaías está falando. O Pai da eternidade significa justamente que essa justiça não tem fim. E o Príncipe da Paz sua paz é eterna. A gente observa alguns atributos sobre o motivo dessa festa. O motivo da festa de luz. E não é a festa de luz que a gente comemora, às vezes, lá
na Praça do Ferreira, que ali tem 2 horas, 3 horas no máximo. Mas uma luz que faz com que nós venhamos realmente nos alegrar e enxergar. Tem uma imagem que particularmente é a realidade disso que a gente está falando. O cara não está enxergando nada, ele lê a Bíblia, e a Bíblia é como se fosse colocada uma lanterna, e ele começa a enxergar pautado daquilo que ele realmente recebeu. Ele acaba refletindo aquilo que ele consome, ele começa a enxergar. E é essa luz, é esse propósito, o motivo pelo qual nós vivemos, andamos e existimos. A nossa alegria, a nossa esperança, o motivo de nos encontrarmos aqui, tem que ser só um, comemorarmos, porque o nosso Redentor vive, e ele vai voltar. Mas aqui a gente vai se deter apenas no anúncio da festa. E o anúncio ele já está de bom tamanho, porque ele promete que o seu reino vai prevalecer a paz. Poxa, meu irmão, quem é que não quer paz? E a gente falou até no Diáspora sobre a questão da paz. Bem-aventurados os pacificadores, e a gente, poxa, mas o que é que significa? Tudo bem direitinho? Será que paz é a ausência de guerras? E a gente entendeu que a paz que Cristo ele dá, até que Paulo ele fala que excede todo o entendimento. Eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz de Cristo é uma paz que a gente não consegue compreender na sua totalidade. É uma alegria que a gente pode juntar todas as palavras do dicionário e que ainda assim não vai, de maneira alguma, expressar, ser exata. A gente não vai conseguir definir toda essa alegria de ser participante desse reino vindouro. Esse é o anúncio da festa. Mas quando é que aconteceu a festa, meu irmão? Eu quero saber quando é que aconteceu. Um anúncio. É que nem como a gente fala, né? A gente é convidado para um casamento, a gente aluga roupa, vai lá, faz o embanhar da calça, se perfuma, corta o cabelinho na régua, tudo bem direitinho para no dia do casamento estar bem apresentado. Aí fica só naquele momento. Adia todos os compromissos. Não, porque no sábado, naquele dia, eu vou ter aquele compromisso com o casamento. E aqui, Isaías ele fala sobre o anúncio da festa. Mas quando é que foi o acontecimento da festa? Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 12. Olha só o anúncio da festa e agora o acontecimento da festa. João, capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo ele fala: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse foi o acontecimento da festa de luz. Essa primeira vinda, aonde que a gente entendeu aquilo que outrora era sombra, mas agora é realidade. Os profetas e a lei apontavam para o Messias e realmente colocou várias características. E ele fez essa afirmação: eu sou. Esse eu sou soa justamente com a mesma pergunta que Moisés ele vai falar para o próprio Deus, quando Deus ele chama para ele libertar o povo do Egito. Quando ele pergunta: sim, Senhor, mas qual é o teu nome? O que é que eu vou falar para o pessoal? E Deus fala: eu sou. O menino Deus, o Deus menino, apareceu, foi compilado nesse útero materno, teve que aprender a andar, falar, foi submetido às autoridades, entrou em nossas realidades,
para nos tirar da mais profunda escuridão, da nossa aflição, da nossa alma, daquilo que está nos consumindo, aquilo que realmente a gente olha e não consegue, de modo algum, ter esperança. Mas ele apareceu. E ele é a nossa esperança. Olha a afirmação que ele faz nesse versículo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará na escuridão. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o motivo de a gente se encontrar domingo após domingo aqui. Esse é o motivo de a gente se alegrar, de acordar domingo de manhã com um objetivo. Eu sou pecador, noutra hora eu estava perdido nos meus pecados e delitos, outra hora eu era inimigo de Deus, e Deus me adotou, me fez filho, pois todo aquele que crê, Deus lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus. A gente está aqui porque nós somos filhos, nós acreditamos em Cristo Jesus e isso foi imputado na gente. Então, a festa de luz, ela vai de uma transição para outra. Ela vai daquele povo que andava e habitava em trevas para encontrar a verdadeira luz. Para encontrar aquela luz que não é um vagalume, que fica oscilando, mas a verdadeira luz. Pedro, João e Tiago experimentaram um pouquinho isso, e de certo modo foram egoístas, mas eles quiseram ficar com aquilo. Mateus capítulo 17 vai falando de um relato sobre a transfiguração de Jesus. Jesus chama esses 3 discípulos mais próximos, vamos ali. E quando chega no monte, Jesus Cristo se transfigura, o seu rosto fica brilhante. A gente imagina o que é que realmente aconteceu, mas a gente não sabe exato, que de fato, poxa, meu irmão, aconteceu isso, a gente imagina. A gente apareceu lá também Elias e Moisés, e Pedro, João e Tiago começaram a tramar uma coisa. Mestre, o seguinte é esse, a gente está aqui no monte, a gente está vendo a tua glória, a tua luz, o quão bom é estarmos aqui, bora ficar aqui mesmo em cima do monte. Se a gente ficar lá embaixo, se a gente descer, vai ter meio muito de problema. Quando a gente descer, já vai ter espírito imundo para a gente expulsar, vai ter que curar, vai ter que... Vamos ficar aqui? Eu construí uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Eles queriam experimentar e continuar. Mas Jesus Cristo, ele não é bem assim. A gente tem que continuar a obra. Mas só para a gente entender um pouquinho sobre essa verdadeira luz. Essa festa de luz. E algumas aplicações que a gente tem sobre esse texto é justamente o que está escrito em João 8,12, que é: estávamos em trevas, mas Jesus nos trouxe para a luz. A gente estava perdido e realmente Jesus Cristo ele nos trouxe, para próximo. Segunda aplicação é: estávamos em conflito, mas Jesus nos trouxe paz. Estávamos em conflito com Deus, e se a gente está com Deus, automaticamente a gente vai estar com o próximo. É uma ação e reação. Se a gente não está em comunhão com Deus, pode ter a plena certeza que a gente não vai estar em comunhão com o próximo. Se a gente está, é algo que tem que ser espontâneo. É uma fonte, Deus, e aí a gente não pode de maneira alguma ser a final. A gente tem que contribuir para que se expanda. Que é justamente o que está escrito lá em João 14, 27, ou até em Isaías 53, que a gente leu. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz. Então, João 14, 27, é justamente aquele versículo que eu já tinha citado. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. O mundo ele tem uma falsa aparência de paz. E aí, mas que é uma ilusão.
Que aí você se refugiando, se abstendo de tudo isso, indo para um monte, alguma coisa desse tipo, você vai conseguir viver em paz. Mas não é essa paz que o próprio Cristo está oferecendo e propondo. E a terceira aplicação é justamente: estávamos perdidos, mas Jesus nos salvou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo com qual intensidade? Vamos pesquisar aqui no dicionário. Não encontramos. Vamos citar o quê? De uma tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o motivo de nos alegrarmos, de ansiarmos realmente a vinda, a sua segunda vinda, de olhar e, poxa, como Deus é bom, meu irmão, como Deus é um Deus de surpresas, e no plural mesmo. Quando a gente observa o cuidado de Deus, a gente, poxa, eu sou muito incrédulo. Olha só de onde Ele me tirou. Olha só o presente. E é interessante essa questão do presente. A gente tem muito essa figura do Natal, de presente, por conta desse sistema no qual nós vivemos, essa cultura. Mas que o maior presente foi o presente de Deus aqui na Terra. A presença de Deus aqui na Terra. Esse é o maior presente para nós. E qual é a nossa missão? Para mim e para você. João, o apóstolo, falando sobre João Batista, ele faz uma afirmação. Você não precisa nem abrir. Está lá em João capítulo 1, que ele vai falando sobre, no versículo 6 até o versículo 10. Ele fala assim, ó: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. A minha missão e a sua é semelhante à de João o Batista. Falar, testemunhar da verdadeira luz, que ilumina todo o homem, que o livra da condenação eterna, que o salva dos seus piores dilemas. Então, vamos orar? Oremos. Pai, aqui nós queremos mais uma vez te render graças por tudo que o Senhor é, meu Deus, pela tua presença, pelo teu presente em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou conosco, dividindo a história em duas e trazendo implicações eternas. A verdadeira luz, a luz que não há oscilação, pelo contrário, que brilha constante, Pai. Que o Senhor venha a cada dia, Senhor, brilhar dentro do nosso interior, para que nós venhamos realmente compartilhar, fazendo com que o conhecimento, a glória, não seja apenas do vaso, não seja do vaso, mas sim daquilo que está dentro, Pai, que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos nos alegrar e realmente almejar, dia após dia, ser esse cidadão do reino celeste, Pai, com a tua vinda, que nós venhamos compartilhar essa boa notícia, que é loucura, Pai, pois o Deus glorioso se fez presente na sua criação, que nós venhamos realmente ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, se humilhou, tornou-se homem e servo, Pai, escravo, por amor a nós, que nós venhamos realmente entender esse chamado, que nós venhamos assim apontar para Ti, meu Deus, o
quão o Senhor é bom, o quão o Senhor é misericordioso. Que nós venhamos realmente, dia após dia, experimentar essa dádiva que o Senhor nos concede. Que nós venhamos compartilhar com os amigos, familiares, colegas de trabalho, com todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.